Bom dia a todos. Somos agradecidos a Deus por mais um dia. O hino que nós louvamos neste momento, Abre, Senhor, os olhos meus, foi escrito baseado em Mateus 20, a partir do versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abra os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Amém, amém. Deus seja louvado. Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista. Que o Senhor toque os nossos olhos também. Que o Senhor toque os nossos olhos e que o Senhor nos cure de toda cegueira espiritual. Que o Senhor toque os nossos ouvidos e nos cure de toda surdez espiritual. Abre, Senhor, os nossos olhos. É uma alegria estarmos aqui para juntos adorarmos o nosso Deus. Nós, neste momento, estamos em cima do nosso horário, vamos fazer 2 orações. A pessoa que vai compartilhar conosco o pão, como é tudo ao vivo, vamos ver se a nossa querida já chegou. Já sim, a Beluxa já está conosco. Vamos orar? Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos fazer a oração, então? Minha linda, eu vou fazer uma oração e você pode fazer a segunda? Pode ser. Querido Deus, aqui estamos, Pai, porque o Senhor nos convidou à festa do Senhor. E nós atendemos o seu convite. É o Senhor que coloca no nosso coração tanto querer como efetuar. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos, nós aceitamos o convite tão especial do Rei. Trazemos os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Imprime em nós o caráter de Jesus, dê-nos a mente de Cristo. Nós autorizamos o Senhor, abrimos as portas do nosso coração para que o Senhor entre, Senhor. Não só do coração, abrimos a porta, Senhor, escancaramos para o Senhor entrar na nossa vida, no nosso coração, todos os dias. Renovamos os votos, Senhor. Cada família aqui representada. Estamos aqui para pedir que o Senhor nos unja com o teu Santo Espírito, batiza-nos com o teu Santo Espírito. Toma a nossa querida Beluxa em tuas mãos, Pai. Nós sabemos que o Senhor a escolheu para trazer o pão para nós nesta manhã. Pedimos que calhe o homem e que o Senhor fale poderosamente através dela, Senhor. Necessitamos ouvir a tua voz, necessitamos ser transformados pelo teu poder. Por isso nós te pedimos que o Senhor batiza a tua querida serva, que o Senhor a batize com o teu Santo Espírito, Pai querido. Fique conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paizinho que estás nos céus, nesta hora estamos aqui de joelhos perante ti, Senhor, para entregarmos as nossas vidas nas tuas mãos. E que este hino que foi agora ouvido, Senhor, possa ser uma verdade na vida de todos aqueles que estão aqui. Tu possas abrir, Senhor, os nossos olhos. Tu possas abrir o nosso entendimento. Tu nos possas dar sabedoria para tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, Senhor. E acima de tudo, ó Deus, tu nos ajudes a trilhar aquele caminho que nos levará à eternidade. E que todos que estão aqui agora reunidos em teu nome, sem exceção, possam estar contigo na eternidade, Senhor.
Fica também com todas as famílias que aqui estão representadas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Belúcia, seja bem-vinda, minha querida. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui convosco. Estou rodeada de sol, porque aqui já são 9h10 da manhã. E então eu vou começar com o livro de Apocalipse, nos últimos capítulos. Eu vou abrir a minha Bíblia em Apocalipse 12:17, que diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estamos então neste versículo, nos momentos finais da história desta terra. E Satanás, que tem pouco tempo, ele vai jogar todas as cartadas para ir guerrear aqueles que são fiéis ao nosso Deus. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 19:10, vai nos dar mais alguma luz do que é isto do testemunho de Jesus Cristo. Eu vou ler a última parte, que diz assim: Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, se havia alguma dúvida, sabemos que então esse testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mediante a leitura destes 2 versículos, nós chegamos a uma conclusão, que aquele povo que vai estar de pé nos momentos finais da história desta terra, guarda os mandamentos de Deus, é um povo que está de acordo com o que está escrito na Bíblia, mas para além disso, também tem o conhecimento do espírito de profecia. São estas 2 luzes que nos falava aqui há dias o pastor José Esteves. São aqui os 2 denários que nós temos que conhecer para estarmos aptos para chegarmos à eternidade. E para além de conhecer, temos que viver. Há aqui uma particularidade. Diz no versículo 17 do capítulo 12 que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, neste caso a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Portanto, há aqui um resto, há um remanescente. Quem é este resto? Se formos ao capítulo 14 de Apocalipse, não vamos ler por falta de tempo, mas todos conhecemos, e esse resto são os 144.000. Não vamos entrar aqui no debate se esses 144.000 é um número literal, se é um número simbólico, não é isso que interessa. Vamos apenas fazer uma reflexão. Neste momento, em todo o mundo, nós somos cerca de 20 milhões de adventistas. Se Jesus estiver para vir e se esse número for literal, são 144.000, nem 1 milhão é. E depois há mais uma particularidade que eu vou acrescentar, mais um dado a acrescentar a esta equação. É que nós somos 20 milhões, mas fala-nos o Espírito de Profecia que quando for no momento do grande clamor, muitos vão acrescentar-se à Igreja de Deus. Quer dizer que esses 20 milhões vão subir. E então vemos que vai ser uma minoria de pessoas que vão estar de pé no tempo da vinda de Jesus. Vamos agora para o livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 16. E diz assim: Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então este versículo está-nos a mostrar que Deus chama a todos,
E depois diz, mas poucos escolhidos. Quem ler isto à letra pode pensar, então não vale a pena eu estar a fazer coisa alguma, não vale a pena eu aceitar a palavra de Deus, não vale a pena eu conhecer a Bíblia e praticá-la, não vale a pena eu conhecer o Espírito de Profecia, porque são poucos escolhidos. Mas atenção, estes que são escolhidos são aqueles que decidiram seguir a Deus e a sua palavra até ao fim. Porque há aqueles que foram chamados, mas não foram escolhidos, porquê? Porque se auto-excluíram. Não quiseram, em algum momento da sua vida, continuar no caminho estreito. Portanto, estes poucos escolhidos são aqueles que Deus chamou e que seguiram e que quiseram continuar com a palavra de Deus. Nós estamos então a chegar à conclusão de que estamos a falar de minorias. Se nós formos ver a palavra de Deus ao longo desde a criação até hoje, falamos sempre de minorias. Quando vimos que Noé andou 120 anos a pregar, quem é que entrou na arca? Uma minoria. Quando estávamos no tempo dos valdenses, quem é que foram aqueles que permaneceram firmes? Uma minoria. Ao longo de toda a história da reforma, houve minorias e muitos foram para a fogueira. Portanto, agora não vai ser diferente. Vamos continuar com minoria. E há uma coisa que, desde que entramos nesta pandemia, desde 2019, que eu estou a falar por mim, pessoalmente, tenho visto muita coisa que está a avançar depressa demais. E às vezes eu ponho-me a pensar, será que eu estou a acompanhar o comboio de tão rápido que tudo está a acontecer? E então eu decidi ler de novo o livro Grande Conflito. E foi por causa disso que eu comecei com o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Estou a ler o Grande Conflito pela segunda vez e estou a descobrir coisas que não dei atenção quando li há 30 anos, talvez, porque naquela altura a realidade histórica não era a de hoje. Nós víamos aquilo, líamos aquilo, acreditávamos, não é? Mas a realidade era completamente diferente. O mundo mudou de forma assustadora. E então, nestes últimos anos, muito mais. E como eu estou a ler o livro do Grande Conflito, eu decidi fazer a minha meditação baseada em algo que este livro está escrito, e o tema, que já devem ter chegado a ele, tem a ver com as maiorias versus minorias. E então, eu vou começar na página 115, eu estou a ler, usar esta edição, que é a edição da publicadora Atlântico, provavelmente as páginas se calhar não vão coincidir, mas eu vou dizer os capítulos. E então, eu estou na página número 115 e vamos ver o que está aqui escrito. Esta passagem que eu vou ler são as palavras do próprio Lutero. Ellen White, portanto, quando escreveu este livro, usou várias fontes e, portanto, usou os escritos de Lutero, e então isto são as palavras na primeira pessoa que eu vou ler nesta e nas próximas leituras. E então diz assim: quem sabe se Deus não me escolheu e chamou, e se eles não deverão temer que, ao desprezar-me, desprezem o próprio Deus. Moisés esteve só na partida do Egito. Elias estava só no reino do rei Acabe. Isaías só em Jerusalém. Ezequiel só em Babilônia. Deus nunca escolheu como profeta nem o sumo sacerdote, nem qualquer outra grande personagem, mas comumente escolhia homens humildes e desprezados, e uma vez mesmo o pastor Amós. Em todas as épocas os santos tiveram que reprovar os grandes, reis, príncipes, sacerdotes e sábios com perigo de vida. Não me considero profeta, mas digo que eles devem temer precisamente porque estou só, e eles são muitos. Disto estou certo que a palavra de Deus está comigo e não com eles. Queridos irmãos, eu penso que esta passagem é muito forte, que nós estamos aqui a ver um Lutero que estava a ser perseguido pelos dois poderes maiores
da época em que ele viveu. Era pelo Império Alemão e era também pelo papado. Esta passagem está no capítulo A Influência de um Bom Lar, ok? Para quem quiser tomar a nota. Então, nós vemos que em toda a Bíblia, quem estava só é quem estava com Deus. E por isso o facto de ele estar só, para ele, é uma prova de que ele também está com Deus. E então o facto de estar só, para ele, não é uma maldição, é uma bênção. Vou passar agora para a página 121, um pouco mais à frente, e este já é outro capítulo, o poder triunfante da verdade. E vemos o que aqui está escrito. Diz assim: com tais armas têm sido em todos os tempos atacados os defensores da verdade. Os mesmos argumentos ainda se apresentam contra todos os que ousam mostrar, em oposição a erros estabelecidos, os simples e diretos ensinos da palavra de Deus. Quem são estes pregadores de novas doutrinas? Exclamam os que desejam uma religião popular. São indoutos, pouco numerosos, minoria, e das classes pobres. Contudo, pretendem ter a verdade e ser o povo escolhido de Deus. São ignorantes e estão enganados. Quão superior em número, maioria, e influência é a nossa igreja. Quantos grandes e ilustres homens existem entre nós. Quanto mais poder há do nosso lado. Tais são os argumentos que têm influência decisiva sobre o mundo, mas não são mais concludentes hoje do que foram nos dias do Reformador. Então aqui Ellen White está-nos a mostrar aquilo que nós já sabemos. As maiorias vão se basear no seu poder, no número, naquilo que podem obrigar as pessoas e coagir as pessoas a seguir, para mostrar que são eles que estão certos. E muitos seguirão, porque sentirão que, se não for assim, vão ter problemas na sua vida. Não sei se estão a lembrar de alguma coisa, mas a verdade é que já há muita coerção para determinadas coisas. Vamos passar agora à página 128. E na página 128, continuamos no capítulo Poder Triunfante da Verdade, diz assim. Agora é o nosso, portanto, é o Lutero que fala, e ele está num momento difícil da sua vida e fala com Deus. Diz assim: ó Deus, todo-poderoso e eterno, implorava ele, quão terrível é este mundo! Eis que ele abre a boca para engolir-me e tenho tão pouca confiança em ti. Um Lutero a dizer a Deus que tenho tão pouca confiança em ti. Se é unicamente a força deste mundo que eu devo pôr a minha confiança, tudo está acabado. É vinda a minha última hora. A minha condenação foi pronunciada. Ó Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria do mundo. Faz isto tu somente, pois esta obra não é minha, mas tua. Nada tenho a fazer aqui, nada para contender com estes grandes do mundo, mas a causa é tua, e é uma causa justa e eterna. Ó Senhor, auxilia-me, Deus fiel e imutável. Em homem algum ponho a minha confiança. Tudo o que é do homem é incerto, tudo o que é do homem falha. Escolheste-me para esta obra, se ao meu lado, por amor do teu bem-amado Jesus, que é a minha defesa, o meu escudo e torre forte. Portanto, estamos a ver aqui um Lutero pequenino perante o quê? Perante a influência avassaladora de quem mandava, das maiorias. E ele estava aqui perante dois caminhos. O caminho largo era retratar-se e dizer que assumir que estava errado. O caminho estreito era a excomunhão e a fogueira. E eu agora vou fazer aqui um parênteses, para depois retomar o meu raciocínio. E ele fala aqui de confiança. E ele diz, em homem algum ponho a minha confiança. Tudo o que é do homem é incerto. Tudo que do homem vem, falha. E então,
Neste parênteses que eu vou fazer, tenho aqui este livro, que são as meditações matinais. Daqui, não sei se no Brasil são as mesmas, que é Nomes de Jesus. E eu vou ler só um bocadinho da meditação do dia 26 de abril. E diz assim: quando estão em dificuldades, muitos pensam que devem apelar para algum amigo terrestre, contar-lhe as suas perplexidades e pedir-lhe ajuda. Sob circunstâncias difíceis, a descrença enche o seu coração e o caminho parece sombrio. Contudo, ao seu lado está sempre o poderoso e eterno conselheiro, convidando-os a depositar nele a sua confiança. Jesus, o grande ajudador, diz-nos: vinde a mim e encontrareis descanso. Voltar-lhe-emos as costas para recorrer a seres humanos falíveis, tão dependentes de Deus como nós próprios? Mais abaixo, só uma frase. Em ocasiões de desânimo, não se abram com outras pessoas, não espalhem sombras no caminho dos outros, mas contem tudo a Jesus. Levantem as mãos em busca de ajuda. Na vossa fraqueza, apeguem-se à força infinita. Peçam humildade, sabedoria, coragem, aumento de fé, para que possam ver luz na luz de Deus e rejubilar o seu amor. Isto foi retirado da Ciência do Bom Viver, no capítulo 43. Então, aquilo que está aqui escrito foi aquilo que Lutero fez. E ele foi buscar ajuda a Deus. Ele não confiou nos homens, ele confiou no Senhor Todo-Poderoso. Se nós formos fazer uma análise da Escritura, nós vemos que quase sempre que o homem confiou no outro homem, não correu muito bem. São milhares de casos. Eu vou apenas dar um. Sansão. Em quem confiou Sansão? Um homem escolhido para fazer a obra de Deus. Sansão escolheu Dalila, confiou em Dalila, e todos nós sabemos como a história acabou. Sansão, que era perfeito, que tinha todos os atributos necessários físicos para ser um vencedor em Jesus, que via bem, precisou de ficar cego fisicamente para ver espiritualmente. Portanto, a sua visão física teve que sair para ele passar a ver de forma espiritual. Vamos agora passar para a página 135 do mesmo capítulo e, de novo, vamos passar a Lutero, e terminou aqui o parênteses da confiança em Deus. Diz assim: Lutero escreveu ao imperador: Deus, que é o pesquisador dos corações, é minha testemunha, disse ele, de que estou pronto para, da maneira mais ardorosa, obedecer a vossa majestade, na honra e na desonra, na vida e na morte, e sem exceções, a não ser a palavra de Deus, pela qual o homem vive. Em todas as preocupações da presente vida, a minha fidelidade será inabalável, pois perder ou ganhar neste mundo é de nenhuma consequência para a salvação. Mas quando se acham envolvidos interesses eternos, Deus não quer que o homem se submeta ao homem, pois tal submissão em assuntos espirituais é verdadeiro culto, e este deve ser prestado unicamente ao Criador. Mais claro que isto é impossível. Nós vimos antes um Lutero um bocado fraco, e nós também vimos isso ao longo da Bíblia, não é? E nós também temos as nossas fraquezas, mas há uma coisa que nos pode alegrar. Nós somos todos humanos, temos momentos melhores, temos momentos piores, mas pelo relacionamento deste Lutero com Deus, ele agora toma aqui uma posição muito definida. E vemos então um Lutero no texto anterior com alguma falta de confiança, porque ele era a minoria perante uma maioria avassaladora, mas agora este texto está forte e diz que não há nada mais importante do que a salvação. Ele poderá fazer tudo o que lhe peçam, em termos, portanto, deste mundo, desde que isso não vá pôr em causa a sua relação com Deus, porque a salvação do mundo não pode ser comparada à salvação que o nosso Deus nos pode dar.
E quais foram as consequências desta postura de Lutero daí para a frente? Página 159, o capítulo Europa Desperta. E diz-nos assim: multidões se reuniam para ouvir a verdade advogada por homens de pouca instrução, e mesmo por eles discutida com ilustrados e eloquentes teólogos. Patenteava-se a vergonhosa ignorância desses grandes homens, quando os seus argumentos eram defrontados pelos singelos ensinos da palavra de Deus. Operários, soldados, mulheres e mesmo crianças estavam mais familiarizados com os ensinos da Bíblia do que o estavam os padres e ilustres doutores. Página seguinte, página 160, diz assim: em vão recorriam à prisão, tortura, fogo e espada. Milhares de crentes selaram a fé com seu sangue e, não obstante, a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade. E o fanatismo que Satanás se esforçou por confundir com esta teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a obra de Deus. E, meus irmãos, depois disto, 500 anos se passaram. Há pouco tempo que fizemos a comemoração de Lutero ter posto as suas teses na igreja de Wittenberg. Passaram-se 500 anos, estamos na igreja atual. Profeticamente, nós estamos nos pés da estátua de Daniel, porque já todos os reinos passaram. Nós estamos no tempo do fim. E eu creio que estamos no fim do tempo do fim. De 2019 para cá, todos nós que temos o conhecimento da Bíblia e do Espírito de Profecia, já vimos muita coisa acontecer. E esta pandemia tem sido uma bênção na medida em que tem aberto os olhos de muitos de nós que estávamos adormecidos. Nós estamos na igreja de Laodiceia. Não há oitava igreja. Esta é a última igreja. E por isso mesmo nós temos que estar com os olhos bem despertos. Eu vou passar agora para a página 472 também do Grande Conflito. Aliás, eu hoje vou ler quase, tanto em termos de Espírito de Profecia, vai ser quase sempre o Grande Conflito. É o capítulo O Maior Perigo para o Lar e a Vida. E agora estamos a falar dos dias de hoje. E vamos ver o que é que a serva do Senhor tem aqui para nos dizer. Diz assim: ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como o grande médico, atenção, está-se a referir ao inimigo. Ele aparece-nos como o grande médico. Nós temos os 8 remédios naturais, nós temos os medicamentos que Deus nos deu, ok? E então diz, ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como o grande médico que pode curar todas as enfermidades, o que é que fará? Terá moléstias e desgraças, até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades, no mar e em terra, nos grandes incêndios. Eu vou fazer aqui um parênteses. Quem não tem ouvido falar dos grandes incêndios? Nos Estados Unidos, na Califórnia, na Turquia. Aqui há dias eu vi uma notícia em que Biden, portanto, ele se autoproclama o defensor do ambiente. Ele fala das alterações do clima, grandes incêndios, pois nos violentos furacões e terríveis saraivadas. E agora aqui nas terríveis saraivadas eu vou falar de mim. No mês de maio, vinha eu do meu trabalho, quase a chegar a casa a ver uma chuva tão grande, tão grande, tão grande, porque diz depois à frente tempestades, inundações, que eu não conseguia saber se estava na estrada, se estava no passeio, porque as águas estavam acima do passeio. Eu não sabia se ia de parar, se havia de continuar, e fiquei com medo, porque eu estava a ver que a qualquer momento as águas iam levar o carro. E por isso mesmo, nós vemos que o que está aqui se está a cumprir, e fala aqui em saraivadas. Nesse dia veio tanta pedra, eu não conseguia ver quase, porque as pedras eram enormes e muito juntas umas das outras.
No meu carro não ficou machucado, não partiu vidros, mas houve carros que ficaram com vidros partidos com as pedras que caíram. Aqui. Depois continua, saraivadas, nas tempestades, inundações. Se formos parar aqui nas inundações, quem está atento sabe que desde meio de julho a Europa tem sido fustigada com inundações. Na Alemanha morreram muitas pessoas com inundações. Os carros eram levados como se fossem brinquedos. Isso não foi só na Alemanha, foi na Bélgica, foi na Áustria, na Itália. Foram 7 países em que houve muitos problemas. E nas notícias até diziam que dos últimos 1000 anos não houve nada assim neste momento. E mais, neste momento na Europa nós estamos no verão. E o verão aqui é junho, julho, agosto, setembro. E está assim. Aqui em Portugal, apesar de estarmos no verão, tem chovido em agosto. Eu na última semana de julho tive uma formação com vários colegas, estávamos numa sala com tudo aberto e nós transpirávamos, o suor escorria-nos pelo corpo com tanto calor. E uma colega dizia-me que as sobrinhas foram para o Porto, para a praia, a 100 km daqui, e estavam muito tristes, fechadas em casa porque estava muito frio e muita chuva, no espaço de 100 km, que não é normal. Depois fala-nos ciclones, ressacas e terremotos em toda a parte e sob milhares de formas. Satanás está exercendo o seu poder, destrói a seara que está a amadurecer e seguem-se fome e angústia. Se for aqui à fome, vejam o que é que se passou ainda há pouco tempo na África do Sul. Fome. E em Mateus, Jesus diz que no final dos tempos haverá fome. E isto é apenas uma amostra, vai continuar, porque nós acreditamos na palavra de Deus, e está escrito. Depois vejam o que diz a seguir. Comunica ao ar infecção mortal. Nós já sabemos disso há 2 anos. Estamos a viver na pele. Muitas pessoas já perderam entes queridos por causa desta infecção mortal que está no ar. E andamos de máscaras e tanta restrição. E milhares perecem pela pestilência. Não é verdade o que está a acontecer? Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Não há nada que nós não tenhamos conhecimento. Aqui há dias estava numa reunião com a irmã Belinha, que vocês já conhecem, e ela dizia, nós temos aqui no Espírito de Profecia, isto é uma pérola, isto é um grande tesouro, porque Deus não faz nada sem que o anuncie aos seus servos, os profetas. Nós sabemos de tudo o que se está a passar. E nós temos visto nas notícias que devido às alterações climáticas, os governos têm que fazer alguma coisa, têm que se levantar. E eu vou só levantar aqui um véuzinho muito pequenino. Vocês já devem ter conhecimento que de 1 a 12 de novembro vai ser a COP 2021, no Reino Unido, em que vão lá estar todos os grandes da guerra. Eu já falei há bocadinho que o Biden se autoproclama como defensor do planeta. Em 2015, o Papa Francisco escreveu a encíclica Laudato Si, já devem conhecer. No capítulo 6, ele proclama lá, preto no branco, a guarda do domingo. Não foi para a frente, porque nessa altura Trump não assinou. Será que agora Biden não irá assinar? Não vou dizer que sim, não vou dizer que não. Pensem apenas. Uma coisa eu vos digo. Assim que ele subiu ao poder, mandou logo Kerry, um dos seus representantes, para ter com o Papa. E o próprio Kerry dizia que esta encíclica é muito sábia e é moral. Portanto, vamos aguardar daqui a 2 meses e ver o que vai acontecer. Meus irmãos, nós temos que nos preparar para o tempo do fim. Nós queremos o caminho largo ou queremos o caminho estreito? Queremos estar do lado da maioria, queremos estar do lado da minoria. Se queremos estar do lado da minoria, nós temos que pedir o batismo do Espírito Santo. Porque nós, como seres humanos, não temos capacidade para viver e para estar de pé perante tudo que aí vem. Mas se nós formos batizados pelo Espírito Santo, nós nem nos vamos reconhecer. Portanto, há aqui algo muito importante. Temos que
ter o batismo do Espírito Santo, temos que o pedir, mas atenção, há condições para isso. Vamos voltar agora à página 498, aliás, não vamos voltar, vou lá pela primeira vez. Na página 498, o capítulo aproxima-se o tempo da angústia. Portanto, isto é para hoje. O que é que diz aqui? Diz assim, se Jacó, nós estamos a chegar à angústia de Jacó. O que é que diz aqui, irmã? Se Jacó não se houvesse primeiro arrependido do seu pecado, de obter pela fraude o direito da primogenitura, Deus não lhe teria ouvido oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. Então, qual foi a condição do perdão de Deus? O arrependimento. Continua. E agora isto aqui é importante para nós. Semelhantemente. Ele agora está a aplicar o arrependimento de Jacó aos dias de hoje. E diz assim, semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimigia a fé e não poderiam ter confiança. Vimos a confiança que falámos há pouco? Temos que confiar em Deus. Então diz que não teriam confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição da sua indignidade, não possuem falta alguma oculta para revelar. Então quer isto dizer o quê? Aqueles 144.000, aquela semente, aquele remanescente que vai estar de pé antes que Jesus venha, arrependeu-se de todos os seus pecados e pediu perdão por eles. Porque diz a seguir, os seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo, não podem ser trazidos à lembrança. Então qual é a primeira condição para que nós possamos receber o Espírito Santo? Temos que pedir a Deus perdão dos nossos pecados com arrependimento sincero. Pecados confiados, pecados perdoados, pecados esquecidos. Confiar em Deus, livramento. Neste momento onde é que está Jesus? No lugar santíssimo. E ele neste momento ainda está a examinar. Estamos no tempo da graça. Estamos no tempo para confessar. Mas atenção, se estamos no tempo para confessar os nossos pecados, estamos no tempo para perdoar aqueles que nos fizeram mal. Seja o mal que tenha sido e seja quem tenha sido. E então aí estaremos habilitados para recebermos o poder do Espírito Santo. E estamos agora no tempo da graça. É agora que temos que fazer esta caminhada. Eu vou à página 426 do Grande Conflito, como já vocês sabem. Há algo que é muito importante e que é uma arma que não podemos desprezar nesta caminhada. Pecados confessados, confiança em Deus, perdoar. E depois é só uma frase. Na página 426, é o capítulo Os Jardins de Satanás. Diz assim, ninguém, atenção, ninguém, um sequer, sem oração, se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Isto é muito forte. Está aqui Ellen White a dizer que temos que estar a orar 24 horas por dia? Não. Aquilo que Ellen White está a dizer é que nós temos que orar, sim, em conjunto, em privado, e depois teremos que estar em espírito de oração durante o dia. Se eu estou a viajar para o meu trabalho e em vez de estar a ouvir rádio, ou ouvir coisas que me interessam, posso estar em espírito de oração e interceder pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. É um exemplo. Portanto, eu vou voltar a ler. Ninguém, sem oração, se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora sequer. Vou agora recuar à página 253. Eu peço desculpa por estar a ler muito, mas eu penso que as palavras escritas valem mais do que 1000 explicações. Na página 253, o capítulo A Esperança que infunde alegria, Ellen White está a falar agora dos tempos da vinda de Jesus. Primeira vinda. Nós estamos na segunda vinda e nós temos que fazer sempre a aplicação do passado ao presente, não é?
Quando os discípulos pediram a Jesus sobre quando seria a destruição de Jerusalém, havia ali duas coisas em paralelo, não é? Jerusalém literal e depois o final. Vamos ver o que é que aqui está escrito sobre a primeira vinda de Jesus. Diz assim: no tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da Santa Cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamando a vinda do prometido. A profecia de Miqueias designou o lugar do seu nascimento. Daniel especificou o tempo em que viria. Deus confiou estas profecias aos dirigentes judeus. Não teriam desculpa se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. A sua ignorância era o resultado da negligência pecaminosa. Mais abaixo, na mesma página, com profundo e reverente interesse, deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo, as circunstâncias do grande acontecimento na história universal, a vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas do Redentor ao mundo. E nós sabemos que tudo foi bem diferente. Página 254, a página seguinte. Isto agora é para nós. Ó que lição encerra a maravilhosa história de Belém. Quanto ela reprova a nossa incredulidade, o nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença, atenção, esta indiferença tem aqui um adjetivo, que é criminosa, não é? Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia da nossa visitação. Portanto, nós temos que estar atentos, nós não podemos estar com os olhos fechados para aquilo que está a passar-se debaixo dos nossos narizes. Vamos agora passar para uma passagem da página 299. E nessa passagem, Ellen White ainda vai mais longe. É o capítulo Um Grande Movimento Mundial. Na minha edição, página 299. Vejam só o que aqui está escrito. Ela diz: conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Atenção, uma coisa exigida é para ser mesmo feito. Senão as consequências não serão as melhores. Eu vou voltar ao princípio. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio. Ok? Isto não é preciso traduzir. Houve aviso no tempo de Noé? Houve. As pessoas tinham conhecimento, não quiseram saber. Pois aqui diz que não atender aos sinais dos tempos ser-nos já fatal. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora, apesar de não sabermos o dia e a hora, nós temos que estar instruídos, é-nos exigido, e ser-nos já fatal se não tivermos esse cuidado. Eu agora vou ler algumas citações, quase todas, antes de terminar, do Espírito de Profecia, daqui do Grande Conflito, que nos falam de 6.000 anos. Está escrito. É-nos exigido saber o que está escrito. Há cerca de 40 citações em todo o Espírito de Profecia. Eu vou ler algumas. Página 14 é na introdução e diz assim: mas à medida que a Igreja se aproxima do seu livramento final, Satanás deverá agir com maior poder.
Depois diz: desce tendo grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E agora é aqui que eu quero sublinhar. Durante 6.000 anos, aquele Espírito Superior, que já foram mais elevado dentre os anjos de Deus, tem estado inteiramente entregue à obra de engano e ruína. Portanto, diz, durante 6.000 anos. Página 417. E nesta página estamos no capítulo Os Jardins de Satanás, é o capítulo 32, que diz assim: o grande conflito entre Jesus Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, deve em breve terminar. E o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Jesus em prol do homem e prender as almas nas suas ciladas. De novo, ela diz quase 6.000 anos. Vamos para a página 539. São apenas alguns exemplos, não vamos estar a fazer aqui uma leitura exaustiva, também não é esse interesse. É só para nós sabermos que nos é exigido saber. E sermos à fatal se não soubermos. Na página 539, o capítulo O Final e Glorioso Triunfo diz: está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Eu agora, como aqui no Grande Conflito fala sempre de 6.000 anos, eu vou só pegar no Desejado de Todas as Nações, portanto a minha edição é o capítulo 72, o título é Em Memória de Mim, é logo no segundo parágrafo. E vejam o que é que está escrito. Diz assim: Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta do pecado. E queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimónias que, por 4.000 anos, apontara à sua morte. Então, vimos no Grande Conflito que falava sempre em 6.000 anos, quase 6.000 anos. E agora está aqui a aprofundar mais. Então, desde a criação até Cristo, diz aqui, por 4.000 anos, apontar à sua morte. Ou seja, temos um período de 4.000 anos. Vamos agora passar para Mensagens Escolhidas. Este livro veio daí do Brasil, portanto, as páginas vão coincidir. É o volume 3 de Mensagens Escolhidas e está logo no início, na página 18. E esta passagem é muito forte. O que é que ela diz? Vejam só o que está aqui escrito. Diz assim: Cristo, em meio dos seus sofrimentos e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha através de 2.000 anos para a sua igreja que estaria em existência nos últimos dias antes do fim da história da Terra. Meus irmãos, mais claro é impossível. Então, no Desejado de Todas as Nações falava de 4.000 anos até Jesus Cristo. E depois eu vou ler de novo. Cristo, em meio dos seus sofrimentos, portanto estava a morrer, não é? E sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha através de 2.000 anos para a sua igreja que estaria em existência nos últimos dias, antes do final da história desta terra. Meus irmãos, todos nós sabemos fazer contas, sabemos matemática, ninguém está aqui a dizer dia nem hora, mas nós somos obrigados, é-nos exigido ser-nos à fatal se nós não virmos as coisas que estão a acontecer. E agora eu vou terminar com o texto em São Mateus 24, capítulo 24, no versículo 22. Portanto, fala de 6.000 anos. E o que é que está aqui escrito? Palavras de Jesus. Diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, de novo os escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O que é que isto quer dizer? Que Jesus poderá ainda vir antes do que aquilo que está aqui escrito.
Portanto, meus irmãos, a minha mensagem de hoje é para mim em primeiro lugar. Que Deus nos dê conhecimento, que Deus nos dê sabedoria, que possamos confiar em Deus no invisível. A nossa tentação é segurar-nos aquilo que é palpável, aquilo que nós vemos. Mas o nosso Deus é a segurança, não é a confiança no homem que nos vai levar à eternidade, é a confiança em Deus. E por isso mesmo, por estar a terminar com a palavra de confiança, eu vou pedir à Iaponira para passar um vídeo muito pequenino que fala sobre isso mesmo e que possa ser uma fonte de inspiração para cada um de nós. Eu não sou um profeta. Eu não sou filho de um profeta. Eu não posso te dizer o que Deus fará nesse tempo de isolamento, mas posso te dizer o que Deus tem feito durante e após tempos de isolamento no passado. E se você revisar a realidade da história, como vou descrever em seguida, eu acho que você saberá o que Ele vai fazer nesse tempo também. Deus isolou Noé e sua família por 1 ano na arca, até que Noé ressurgiu como pai de todas as nações do mundo. Deus isolou Jacó na terra de seu tio Labão, quando ele precisou escapar da ira de Esaú, seu irmão. 20 anos depois, Jacó ressurgiu com uma nova família, uma nova fortuna e uma nova identidade. Ele se tornou Israel, o novo nome do povo escolhido de Deus. Deus isolou José dos 17 aos 30 anos, mas sua escravidão e prisão se tornaram uma escola, onde Deus o preparou para a grandeza. Deus isolou Moisés em um deserto remoto por 40 anos, até que Moisés ressurgiu para libertar o povo judeu do Egito. Deus isolou Noemi na terra de Moabe até que ela quase ficou amargurada, mas ela e sua nora Ruth viajaram para Belém para participar de uma das maiores histórias de amor. Deus isolou Davi por 15 anos depois que ele foi ungido rei de Israel. Quando finalmente assumiu o trono, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e nos deu muitos salmos. Deus isolou Elias pelo ribeiro de Querite, e depois do isolamento ele se levanta sozinho contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus isolou Jonas por 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia, e quando seu isolamento acabou, Jonas foi para Nínive e pregou o maior reavivamento da história. Deus isolou Daniel por 70 anos na Babilônia, onde ele escreveu o livro do Antigo Testamento que leva seu nome, destacando o futuro relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus isolou Esther enquanto estava no palácio do rei persa, e ela salvou o seu povo da destruição. Deus isolou os discípulos no cenáculo por 10 dias, até que o Espírito Santo desceu de forma surpreendente para formar e moldar a igreja. Deus isolou Paulo no deserto da Arábia por 3 anos, e quando ele ressurgiu, virou o mundo de cabeça para baixo. Deus isolou Paulo na prisão romana, e quando o apóstolo foi livre, ele havia escrito as epístolas na prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Deus isolou o apóstolo João na ilha de Patmos, e o livro do Apocalipse, o maior documento profético de todos os tempos, nos foi dado. Por último e mais incrível, Deus isolou Jesus em uma tumba por 3 dias. E no 3º dia, Jesus ressuscitou em poder para trazer salvação para todo o mundo. Então não. Eu não sei todos os detalhes sobre o que Deus vai fazer. Mas o que eu sei é o que Ele tem feito, e é com isso que nós podemos contar. O Deus que isolou seu povo nos tempos bíblicos não vai parar agora. Assim, venha o que vier, eu confio que mesmo no isolamento, Deus é meu refúgio. E você também pode confiar. Abre seu áudio, Beluxa. Okay? Paizinho que estás nos céus, muito obrigado ao Pai, porque nos amas, Senhor,
que nos mostres tudo aquilo que nós precisamos saber para termos plena confiança em Ti. Querido Jesus, querido Deus, nós somos fracos, nós muitas vezes ficamos sem a certeza de que estamos a trilhar o caminho verdadeiro, Senhor. Muitas vezes nós podemos sentir-nos esmagados pelas maiorias. Nós somos os ignorantes, Senhor, segundo os grandes. Nós somos aqueles que nada sabemos. Nós somos os mosquinhos, os mosquitos que não vamos fazer nada, Senhor. Mas Tu estás à nossa frente, Senhor. És Tu quem nos diriges. E és Tu que já vencestes na cruz do Calvário. Por isso te peço neste momento, ó Pai, que todos nós que estamos agora aqui contigo possamos pertencer ao grupo dos escolhidos, porque nós queremos estar contigo, Senhor, porque nós queremos ser o teu povo, porque nós queremos estar contigo na eternidade, Senhor. Livra-nos de todo o mal. E eu, quando digo que nos livres de todo o mal, é de tudo aquilo que nos afaste dos teus caminhos. Dá-nos sabedoria, Senhor. Fica com as nossas famílias, que nós possamos ser luz onde quer que Tu nos leves, Senhor. Que nós possamos pedir perdão dos nossos pecados verdadeiramente e que eles possam ser apagados da memória para podermos receber o Teu Santo Espírito, Senhor. Que nós possamos estar em oração diária contigo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, perdoar aqueles que nos fizeram mal. E acima de tudo, Senhor, que nós possamos estar atentos para os tempos que estamos a viver. Pois é-nos exigido saber o que se está a passar, Senhor. E que não possamos agarrar-nos àquilo que nos envolve. Seja carro, seja casa, seja posição social, seja emprego, seja aquilo que for. Essa, Senhor, é a nossa tendência porque nós só vemos aquilo que é palpável. Mas Tu és nosso Deus. E aquilo que Tu fizeste no passado, Tu vais fazer com o Teu povo remanescente, com a Tua semente. E nós queremos estar lá. São estas bênçãos que nós Te pedimos, Senhor. E pedimos, Senhor, e reclamamos, porque Tu vais ter um povo, Tu vais ter os Teus escolhidos e nós queremos lá estar. Tira de nós tudo aquilo que não presta, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa ser derramado para que, à semelhança do passado, nós possamos dizer: nada nesta terra interessa que ponha em causa a nossa salvação. São estas as bênçãos que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Iaponira e Irmã Cristine, podem fazer mais 2 orações? Iaponira pode fazer a segunda e a Irmã Cristine pode fazer a terceira? Posso sim. Então pode orar, por favor. O microfone está fechado. Sou eu ou a Iapo? As duas. A Iapo vai orar primeiro e depois... a Iapo não está conseguindo. Cristine, você pode orar? E a Edilis, por favor, depois de você, a Edilis. Tá bom. Maravilhoso Deus e Pai, somos imensamente gratas a Ti, meu Deus, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, meu Deus, de ouvir uma mensagem maravilhosa, Senhor. Nós temos todos os dias recebido instruções dos céus, meu Deus. De acordo com os Teus profetas, nós temos recebido alertas, meu Pai. Temos recebido o dom do conhecimento da Tua palavra e nós clamamos ao Senhor, meu Deus, que nos ajude, Senhor, a não só termos esse conhecimento, mas também, meu Deus, nos dê sabedoria, nos dê ousadia para nós passarmos, meu Deus, esse conhecimento às pessoas que nos rodeiam, os nossos familiares principalmente, os nossos amigos, nossos irmãos da igreja. São tantas pessoas, meu Deus, que estão dormindo, meu Pai, não estão buscando esse conhecimento, estão ainda no sono espiritual,
longe da realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, meu Deus, os últimos momentos da história da humanidade. E muitos dos teus filhos, meu Deus, que foram chamados, estão simplesmente alheios a tudo que está acontecendo, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus, de todos nós. Tem misericórdia, meu Pai, dos teus filhos. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, venha nos ajudar, venha nos salvar, meu Deus, dessas coisas que estão acontecendo no final dos tempos, que o Senhor nos dê forças para nós vencermos as nossas dificuldades, os nossos medos, e que o Senhor, meu Pai, venha nos usar para a tua obra no final desses dias, meu Deus. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas faltas. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de compromisso, pela nossa falta de amor, pela nossa condescendência com o pecado, Senhor. Nos perdoa, meu Pai, e nos fortaleça, porque o inimigo, ele quer nos destruir. Mas o Senhor é maior que tudo, meu Deus. O Senhor é maior que o inimigo, o Senhor é maior que nós mesmos, e que o Senhor venha nos salvar para o teu reino, meu Pai. Coloco diante do Senhor cada pessoa que está aqui nessa sala, cada família aqui representada. Que o Senhor, meu Deus, possa ser o nosso escudo, a nossa fortaleza, e que o Senhor venha nos capacitar para que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos. É o que eu te peço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Mais um dia de vida, mais uma oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui ouvindo a sua palavra, Pai. Ouvindo a mensagem que o Senhor nos trouxe, a mensagem, Senhor, tão poderosa para estarmos, Senhor, atentos aos acontecimentos, estarmos, Senhor, vigilantes, estarmos, Senhor, buscando mais a Ti, que o Senhor nos ajude, Senhor, a não estarmos dormindo e que possamos, Senhor, ser acordados pelo Seu Divino Espírito Santo, ó Deus. Que o Espírito Santo venha nos batizar neste dia, Pai, com o poder para vencermos as tentações, para vencermos a nossa preguiça, a nossa letargia, para vencermos, Senhor, todos os nossos pontos que precisamos ainda melhorar, santificar a Ti, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, enviar o Seu Santo Espírito para todas as pessoas deste grupo, mas também, Senhor, para todos os Seus filhos espalhados na face da terra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas faltas, perdoar, Senhor, muitas vezes a gente tem sido omisso, Senhor, deixado de falar, deixado de pregar, deixado de testemunhar, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a mudarmos isso enquanto há tempo. Esse momento de reclusão, Senhor, esse momento que estamos isolados, o isolamento, Senhor, que isso faça-nos refletir o porquê de tudo isso, Senhor, e como estamos usando o nosso tempo, como estamos usando, Senhor, o tempo que ainda nos resta aqui neste mundo, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, conosco, nos reavivando. Dá-nos, Senhor, um coração convertido. Dá-nos, Senhor, o Espírito Santo para que possa nos ajudar a olharmos onde temos as brechas ainda na nossa vida, Pai. Onde temos que reparar essas brechas, não pelo nosso poder, Senhor, mas pelo Seu poder. Nós só precisamos nos entregar a Ti e é isso que nós fazemos nesta manhã, Pai. Entregamos a nossa vida inteiramente a Ti e pedimos, Senhor, que possamos ser recebedores das Suas bênçãos. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Sonda, ó Deus, o nosso coração, prova o nosso pensar e vê se em nós há algum caminho mau e guia no caminho, nos guia no caminho eterno. Amém. Amém. Agradecemos ao nosso Deus pela mensagem, agradecer uma mensagem de despertamento.
de esclarecimento, profecia. Nós somos gratos ao nosso Deus. E, irmã Belucha, muito obrigada. Que o Senhor continue fortalecendo você, fortaleça a sua família, abençoe cada dia todas as áreas da sua vida. E nós somos gratos porque o nosso Deus tem mostrado para nós de forma muito clara os tempos em que nós estamos vivendo. Nós, neste momento, vamos abrir para as considerações. Aqueles que quiserem fazer as considerações, este é o momento. O que esta mensagem, o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Irmã Dalvani, seja bem-vinda, minha princesa. Bom dia para todos. Esta mensagem dessa manhã foi um despertamento muito grande para as nossas vidas. Porque quando a gente fala assim, coisas assim, parecem ser boas para a gente, né? É claro que é bom mesmo. Falar da volta de Jesus, falar do Espírito Santo, a gente precisa falar, né? Mas nós também temos que estar voltados, né? Para o tempo do fim. Porque coisas terríveis vão acontecer, né? E nós precisamos estar alertados das coisas que nós iremos enfrentar. E precisamos estar preparados, né? Com o Espírito Santo. Igual a Belucha falou, a gente tem que orar, a gente tem que se consagrar. E é o que a gente tem buscado aqui, né, nessa sala. Mas nós iremos passar por dificuldades nessa vida. Assim como Jacó passou ali, né, o momento dele de angústia ali, nós também iremos passar o tempo de angústia. E é angústia, meus irmãos, é muita angústia. Antes de entrar na sala, eu estava aqui estudando o livro de Ezequiel, no capítulo 8 e no capítulo 9. Depois vocês podem ali refletir também nesses capítulos de Ezequiel. Foi o tempo, né, que Jerusalém passou também por angústias, ao ponto de muita gente ser destruída naquele tempo. Sobraram somente os remanescentes, somente aquelas pessoas, né, que foram sinceros e fiéis. E não é diferente também nesse tempo que nós vamos passar pela angústia, mas é angústia, é choro. Mas que Deus possa nos abençoar, né, para que a gente possa se preparar para o tempo do fim. Não vai ser fácil, irmãos, não é fácil. Mas quando a gente busca o poder de Deus, busca força todos os dias, busca ser batizados pelo Espírito Santo, nós iremos vencer em Cristo Jesus. Mas é uma luta constante, não é fácil. E outra coisa, que me passou que eu ia falar, mas a gente tem que buscar, né? Em oração, buscando sempre estar atento para o tempo do fim. A igreja está no tempo mesmo de Laodiceia, né? Está morno. Mas por que essa pandemia veio falar conosco nesse tempo do fim? Foi para nos alertar, nos colocar em isolamento. Igual a Belucha falou, né? Cada pessoa passou pelo seu isolamento. Nós também estamos passando por esse isolamento. O que esse isolamento diferenciou na sua vida e na minha vida? Né? Que nós possamos ficar atentos com isso. Porque Deus trouxe esse isolamento para que a gente pudesse mais se achegar mais perto dele. A minha vida foi isso. Quando entrou esse isolamento, eu busquei mais o Senhor com mais força na minha vida. Foi aí que surgiu os grupos lá da irmã Cesiane, lembra? E nós todos entramos nesses grupos. E estamos aqui até hoje, para a honra e glória do Senhor. Então, essa pandemia, para nós, foi um alerta. Está sendo um alerta. Para o quê? Para preparar a nossa vida.
para o tempo do fim. E graças a Deus que nós temos, apesar das lutas que a gente tem, cai e levanta, mas nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. E com certeza o Senhor ele vai nos conduzindo, né? A cada dia, a cada momento de nossa vida. Nós precisamos sempre estar atentos para o tempo do fim. Está muito próximo de Jesus voltar. E muitas coisas vai vir para nos alertar, para nos orientar. Às vezes vamos passar por sofrimento, por tristes angústias, mas o que devemos fazer? Sempre buscar, né, a orientação de Deus, para podermos ficar firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Essas são as minhas considerações. E o que Deus falou comigo nesta manhã, para ficar atento, atentar mais para o tempo do fim. Amém? Amém, minha irmã. Deus seja louvado. Meus queridos, hoje a pessoa que nós vamos orar é a irmã Joide. Eu errei aí na letra, mas eu corrigi. Não é Joyce, o nome dela, o nome correto é Joide. Nós estaremos orando pela irmã Joide e toda a família. Então, por gentileza, escreva aí na sua agenda de oração para passarmos o dia orando pela nossa querida Joide. E mais alguém gostaria de dar a sua contribuição? Obrigada, irmã Dalvani, pela sua contribuição. Mais alguém? O que essa mensagem falou ao seu coração? O pastor Jonathan Gonçalves, ele também mostra esta... Eu gostaria de rever novamente o sermão de hoje e essa mensagem que a irmã Belucha trouxe, e o pastor Jonathan Gonçalves também mostra esta linha, mostrando para nós o tempo que nós estamos vivendo, né, os 6.000 anos, e aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho no assunto, nós precisamos, né, nos aprofundar neste assunto. Eugênia, você quer dar a sua contribuição? Desculpa, tia, liguei sem querer. Ah, tá. Meus queridos, mais alguém? Bem, não havendo, nós então vamos nos lembrar de orar nós vamos orar então pela nossa querida irmã Joide e vamos meditar sobre o que nós estudamos hoje pela manhã, o que o Senhor mostrou para nós. Eu já peguei o desejado, já peguei o grande conflito e agradeço a Deus pela mensagem. E nós precisamos reler, né? Porque, como bem falou nossa irmã, aquilo que nós lemos há alguns anos atrás, é muito bom a gente reler, porque agora é o momento em que nós estamos vivendo a situação. Precisamos estudar mais a palavra de Deus. Que o Senhor nos fortaleça. Quem gostaria de fazer a oração final? Eu posso fazer, Irene. Ok. Muito obrigada, irmã. Então, faça a oração para nós. Vamos nos ajoelhar, falarmos com o nosso Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, ó Deus, nessa sala de consagração, buscando do Senhor forças para a nossa vida. Muito obrigado pela mensagem desta manhã, mensagem de alerta. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, cada dia, para que nossos olhos sejam abertos, nossos ouvidos sejam abertos, para estarmos atentos para o tempo do fim.
Assim como a irmã Cristine falou na sua oração, o teu povo, Senhor, está num sono profundo de letargia, Pai. Parece que não está acontecendo nada. Mas, por favor, acorde a tua igreja para que eles possam, Senhor, atentar para o tempo do fim. A gente vê uma correria só atrás de coisas desse mundo. Precisamos voltar os nossos olhos, Pai, a cada dia para a tua palavra, para as mensagens que o Senhor usou a irmã Ellen White para poder falar para nós no tempo do fim. Que nós possamos a cada dia, Senhor, te buscar pelo batismo do Espírito Santo em nossa vida. Que possamos, ó Deus, ser alertados a cada momento, a cada dia de nossa vida. Buscando a cada dia ser pessoas melhores. Nos consagrar a cada dia na tua presença, Senhor. Nos ajude, Pai. Tenha compaixão do teu povo. Tenha misericórdia, meu Deus. Para que não se cumpra em nós a destruição, mas a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos fortaleça durante esses dias que iremos viver nessa terra, pois passaremos, ó Deus, por tempos difíceis em nossa vida. Mas quando a gente vive ajoelhado, quando a gente se ajoelha, é aí que nós estaremos de pé. Que possamos tirar mais tempo, Senhor, para orarmos, para te buscarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, porque nada somos se assim não orarmos, Pai. Seja com cada lar aqui representado, meu Deus, cada família, que nenhum de nós venhamos perder a nossa salvação, mas que todos nós possamos nos alertar, nos preparar para aquele grande dia que o Senhor virá nos buscar. Toma conta da nossa vida. Perdoa as nossas falhas, Senhor, os nossos pecados, diante da tua presença, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Somos falhos e pecadores, mas somos seus filhos que buscam a cada dia a tua presença para ser melhores. É uma luta constante em nossa vida. Precisamos, ó Deus, vivermos uma vida de entrega, Pai, de entrega completa ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Nós somos carnais, somos falhos e fracos, mas com a certeza que nós temos um Deus todo-poderoso, forte e poderoso, que está sempre disposto a nos guiar, a nos ajudar. Que o Senhor seja conosco a cada momento de nossa vida. Seja conosco durante este dia, Senhor, dia de preparação para recebermos o sábado. Que é outro ponto muito importante, que às vezes, ó Deus, da tua igreja está dispersado. Não guarda os seus mandamentos conforme a tua vontade, Senhor. Não tira o tempo para te adorar conforme o Senhor merece no dia de sábado. Às vezes, vai só para a igreja, senta ali, volta, sai conforme se nada tivesse acontecendo, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, do teu povo, da tua igreja, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai, os nossos pecados. Nos unge, nos batize com o poder do seu Santo Espírito nesse dia. São bênçãos que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Seja com a irmã Belucha, Senhor. Ajude ela. Seja também com a Joide. A gente não sabe o que passa na vida de nossos irmãos, mas que o Senhor possa ajudá-lo em todos os momentos de sua vida. Que o Senhor possa ungí-los, que o Senhor possa protegê-los e trazer alívio e conforto às nossas necessidades. São bênçãos que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Vai ser colocado um louvor? Sim, Irani. Obrigada, amiga. Que o Senhor nos dê um sábado feliz, que batize-nos com o Espírito Santo e que nós estejamos no pôr do sol prontos recebendo o sábado.
Um bom dia para todo mundo. Um bom dia da preparação na presença do Senhor. Nesse momento eu vou encerrar a sala.